Pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Gustavo Badaró, ele que é professor titular de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da USP. Foi meu professor e eu tenho a honra de estar aqui no escritório dele, esse escritório lindo que ele tem aqui na Faria Lima, em São Paulo, para ouvir e aprender, como sempre. Eu estava com saudade das aulas do professor e eu vim até aqui para ter um pouquinho sobre essa questão do mandado de segurança, se ele pode ser utilizado pela pessoa jurídica em substituição do HC, que o STF já decidiu que não é possível. Eu vou conversar disso e de outras várias coisas aqui com o professor Gustavo Badaró. Obrigado, Leonardo. A honra é minha, é um prazer, ainda mais num tema desse que a gente consegue conciliar a atividade acadêmica com a prática concreta do processo penal. Bem, o mandado de segurança, eu brinco que é como se fosse criado aí a partir da costela do Adão. É a Eva que saiu do habeas corpus. Houve uma célebre polêmica no início da República entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o cabimento do habeas corpus, porque a Constituição da República não dizia que o habeas corpus cabia para a liberdade de ir e vir, para a ameaça ou constrangimento à liberdade. E por força disso, em 1926, houve uma emenda constitucional restringindo o habeas corpus expressamente à liberdade de locomoção. E depois a Constituição de 1934 cria o mandado de segurança, um remédio feito à imagem e semelhança do habeas corpus, mas para tutelar todos os outros direitos líquidos e certos, diferente da liberdade de locomoção. Assim o habeas corpus o mandado de segurança se manteve no plano constitucional, até a Constituição de 88, quando ele acaba sofrendo uma nova restrição pela previsão do habeas data. Então hoje, na verdade, o mandado de segurança das ações constitucionais é a mais ampla de todas. Tirando a liberdade de locomoção, que é tutelada pelo habeas corpus, e tirando o direito à proteção dos dados pessoais, tutelado pelo habeas data, tudo mais, todo e qualquer outro direito líquido e certo que seja objeto de alguma violação, é amparável por meio do mandado de segurança. Parafraseando Nelson Gria no direito penal, quando ele fala do princípio da subsidiariedade, podemos dizer que o mandado de segurança é um soldado de reserva dos remédios constitucionais. Exato, ele é subsidiário, deixando claro o cabimento da expressão, né? Ele é subsidiário por ser utilizado quando os outros dois não cabem, mas quantitativamente ele é muito utilizado. No processo penal nem tanto, porque normalmente sempre do lado do réu e da defesa se lança mão do mandado do habeas corpus, mas no processo penal, para tutelar posições de outras partes, do Ministério Público, da vítima, de assistentes de acusação, e agora toda a discussão em relação à pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica é ré no processo penal, o habeas corpus se mostra um remédio cabível. O mandado de segurança, se mostra um remédio cabível. Então eu queria falar sobre isso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica a partir antes da Constituição de 88 e a partir dela o que mudou, quais são os crimes que uma pessoa jurídica pode responder, né? Para quem talvez não seja do direito, a pessoa jurídica é a empresa. Né? A pessoa física, quando a gente fala em pessoa física, a gente fala na pessoa humana, que é quem gere a empresa. Então a gente queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa parte da responsabilidade penal da pessoa jurídica com a Constituição de 88. Até a Constituição de 88 era absoluta a regra que a responsabilidade penal era sempre individual. Mas os indivíduos não podiam cometer crime através da empresa? Poderiam, sonegação fiscal, uma violação de patente e uma série de estelionatos, crimes contra o sistema financeiro nacional, mas sempre quem respondia era a pessoa física, o gestor, o diretor, o presidente da empresa que respondia como pessoa física. A partir da Constituição de 88 foi possível ao legislador criar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que nós só temos nos crimes ambientais. Então, desde a Constituição, a única regulamentação que se teve de responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é uma das duas hipóteses previstas na Constituição, é a responsabilidade penal em relação aos crimes ambientais. A nossa lei de crimes ambientais prevê a responsabilidade tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E acho que um marco importante é que o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, entendia que sempre que se fosse responsabilizar a pessoa jurídica, teria que necessariamente também haver a denúncia de um indivíduo, de uma pessoa física, juntamente com a pessoa jurídica, e a partir de uma mudança de posição no início da década passada, passou a entender que é possível um processo penal exclusivamente contra uma pessoa jurídica por crimes ambientais. Então a Constituição Federal trouxe
a possibilidade de se penalizar a pessoa jurídica, a empresa, por crimes financeiros ou crimes ambientais. No entanto, não existe uma lei que estabeleça a responsabilidade penal da pessoa jurídica com relação a crimes financeiros, somente a crimes ambientais. Como que a empresa vai se defender de sua liberdade de locomoção, né? Porque aí eu chego no habeas corpus 92.921 de 2008, da primeira turma do STF, em que o STF julgou a impossibilidade da pessoa jurídica ser um paciente, né? Ser beneficiária de um habeas corpus por não existir a liberdade de locomoção. Até lá, como isso era feito, né? Como a pessoa jurídica fazia para ser beneficiária, porque pelo que eu entendi na lei de crimes ambientais, colocava os dois juntos, né? Pessoa física e pessoa jurídica, mas isso ficou um período aí meio que na lacuna, se a gente vai poder, se a pessoa jurídica poderia ser beneficiária do HC ou não, ou se teria que ir junto sempre a pessoa física para se defender. Como ficou isso até 2008 e a partir desse entendimento da STF, professor? A advocacia criminal sempre trabalhou muito com habeas corpus. Para uma série de decisões intermediárias no curso do processo, para as quais não há previsão de um recurso específico, se utiliza o habeas corpus porque o habeas corpus não cabe apenas quando a pessoa está efetivamente presa. O habeas corpus também cabe para afastar ameaças à liberdade de locomoção. No primeiro momento, a Constituição exigia que essa ameaça fosse iminente, uma ameaça próxima. Hoje a Constituição não mais assim o exige. Então, ainda que a ameaça seja longínqua à liberdade de locomoção, é possível o emprego do habeas corpus. Então, o habeas corpus acabou se transformando, hoje em dia, num grande meio de impugnação de vícios processuais ao longo do processo, mesmo quando o investigado está solto, sem um risco próximo à sua liberdade de locomoção, por exemplo, com uma prisão temporária ou com uma prisão preventiva. Então, o habeas corpus cumpre esse papel, que me parece um desvirtuamento do habeas corpus. Ele funciona quase como se fosse um grande agravo no processo penal. E há também o habeas corpus de liberdade, propriamente dito, da pessoa que está presa, da pessoa que está com uma prisão decretada, da pessoa que está na iminência de ter uma prisão decretada. Então, o advogado criminal sempre se valeu muito do habeas corpus. E aí ele se deparou com uma situação de processos penais envolvendo a pessoa jurídica. Ele estava acostumado a empregar o habeas corpus, falou, bom, vou continuar empregando o habeas corpus, ou, como a pessoa jurídica não tem entre as penas às quais ela pode ser submetida a pena de prisão, que seria inviável, impossível, não poderei usar o habeas corpus e terei que usar, então, o remédio equivalente, que é o mandado de segurança. Essa é a discussão que está posta. Me parece correta a premissa de que não cabe habeas corpus para tutelar direitos ameaçados ou lesados de uma pessoa jurídica, porque as penas que podem ser impostas à pessoa jurídica vão envolver multa, suspensão de atividade, cessação de atividade, mas nunca o direito de locomoção. Então, a primeira premissa me parece correta, no sentido de não ser cabível o habeas corpus para a tutela da pessoa jurídica. Que é o entendimento da STF até hoje. Que é o entendimento do STF até hoje. Mas isso gera, e este caso que está para ser julgado, repercussões em outras áreas. Porque nós temos diferenças legais entre o processamento, os sujeitos que atuam e a competência para o habeas corpus de um lado e para o mandado de segurança do outro. Então, isto faz com que eu não possa simplesmente apenas mudar o nome da figura e continuar seguindo, né, as mesmas regras. E é esta adaptação que o Supremo tem que se manifestar. E o Supremo é meio errático quanto ao cabimento do habeas corpus, porque nós percebemos nos últimos anos movimentos nos dois sentidos. O Supremo até numa prática de jurisprudência defensiva, diante do absurdo volume de processos que ele julga, começou a restringir o cabimento do habeas corpus. Então, não admitir a utilização de habeas corpus originário substitutivo de recurso em habeas corpus, exigir que haja esgotamento das instâncias ordinárias para subir aos tribunais, não admitir habeas corpus quando há recurso específico, não admitir habeas corpus contra decisões já transitadas em julgado, o que me parece posicionamentos equivocados. Por outro lado, o Supremo adotou uma postura ampliativa do emprego do habeas corpus quando criou jurisprudencialmente o chamado habeas corpus coletivo.
Nós não temos no Código o habeas corpus coletivo, a própria Constituição prevê o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, e em relação ao habeas corpus, ela só prevê o habeas corpus individual. Mas nesse ponto, o Supremo ampliou o cabimento do habeas corpus para aceitar o habeas corpus coletivo. E agora, diante destas diferenças, que não é uma questão de puramente terminológica ou de nomenclatura do remédio jurídico constitucional, o Supremo terá que decidir se é possível para as pessoas jurídicas eu usar o mandado de segurança ou o habeas corpus, e mais, em entendendo como é a jurisprudência de hoje, que é cabível o mandado de segurança, e é isto que está em discussão, se eu deveria fazer certas adaptações ao rito do mandado de segurança para assemelhá-lo ao habeas corpus, ou se eu devo aplicar também no processo penal o mandado de segurança com todas as regras características do mandado de segurança nos processos não penais e que apresentam diferenças significativas em relação ao habeas corpus. Se a gente chegou a partir da premissa inicial de que o mandado de segurança seria ali um soldado de reserva, um remédio subsidiário. Se nós temos uma lacuna jurídica, ou seja, o STF não permite o HC quando a pessoa jurídica é a beneficiada. Se a Constituição Federal traz o remédio do mandado de segurança possível ser impetrado por uma pessoa jurídica. Esse seria o caminho, então. Da gente podemos concluir dessa forma ou tem algumas nuances nessa afirmação? Há algumas nuances. A principal e que motiva esse habeas corpus, ele poderá levar esse habeas corpus, não, esse mandado de segurança, ele poderá ter como resultado o não conhecimento do mandado de segurança, não só porque o correto seria o habeas corpus, mas também por um problema de competência. A Constituição prevê que o Superior Tribunal de Justiça tem competência para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora forem os tribunais locais, tribunais de justiça e tribunais regionais federais. E que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Mas para o mandado de segurança, as regras de competência são distintas. Porque a Constituição prevê que o Superior Tribunal de Justiça tem competência para julgar mandado de segurança quando a autoridade coatora for ministro de Estado, comandante das 3 Forças Armadas ou o próprio tribunal, isto é, ele próprio Superior Tribunal de Justiça. Que é um tanto quanto que é incomum. Algo estranho, porque normalmente o ato de revisão é feito por um órgão de hierarquia superior. Seria, ao meu ver, mais correto que a Constituição tivesse tratado da competência para o mandado de segurança de forma semelhante ao habeas corpus. Mas nós tínhamos, inclusive, uma regra da Lei Orgânica da Magistratura Nacional que também prevê que os tribunais têm competência originária para julgar os mandados de segurança das suas próprias decisões. Então, talvez o legislador constituinte, até pensando nesta restrição da própria Lei Orgânica da Magistratura, fez essa diferenciação, o que na prática faria com que, diante, como é o caso concreto, de um apontado ato coator de um tribunal de justiça, que a pessoa jurídica não pudesse ir diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. Ela teria que primeiro entrar com um mandado de segurança no próprio tribunal, que seria julgado pelo órgão especial do tribunal contra uma decisão de um desembargador. E aí, em o órgão especial negando esse mandado de segurança, aí ela teria que subir com recurso ordinário em mandado de segurança para o Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos um problema sério, porque eu, pessoa física, consigo, em regra, impetrar um HC, um habeas corpus de um tribunal de justiça para o STJ. No entanto, quando nós falamos da pessoa jurídica, esse direito não tem. Exato. E veja, acaba gerando um efeito contrário ao que se propaga hoje, que é uma maior agilidade na prestação jurisdicional e uma diminuição do volume de serviço dos tribunais. Porque diante de um pretenso vício de um juiz estadual, por exemplo, o Tribunal de Justiça teria que conhecer de 2 mandados de segurança. Primeiro eu interponho o mandado de segurança no tribunal. Se o relator, o desembargador, não conhece o mandado de segurança ou denega o mandado de segurança, eu tenho que entrar com outro mandado de segurança no próprio tribunal. Então o tribunal vai ter que julgar 2 mandados de segurança para que depois eu possa subir para o Superior Tribunal de Justiça. Mas é bom que se diga também que, por outro lado,
O mandado de segurança traz uma ampliação da discussão da matéria. Porque no habeas corpus há um entendimento de que, e era justificado nos habeas corpus, que efetivamente a liberdade está em risco pela necessidade de celeridade, que no habeas corpus não há participação da outra parte. Então, se eu, réu, me sinto lesado, há interposição de um habeas corpus, o Ministério Público irá apresentar um parecer, mas a vítima daquele processo penal, mesmo que esteja habilitada como assistente de acusação, não participa do processo do habeas corpus. Porque é terceiro. Porque é terceiro. O que é uma posição justificada nos casos de liberdade, mas me parece injustificada quando o habeas corpus é utilizado sem um risco iminente à liberdade de locomoção, como um mero meio de impugnação de decisões judiciais. Porque com isso eu suprimo esse caráter dialético dos meios de impugnação. Já no mandado de segurança, há uma previsão de que a pessoa que possa ser afetada pela concessão do mandado de segurança tem que ser litisconsórcio necessário do mandado de segurança. Então, por exemplo, se o Ministério Público interpuser um mandado de segurança contra um ato jurisdicional, além de apontar a autoridade coatora como juiz, ele tem que pedir a citação ou notificação, como diz a lei, do réu. Se a vítima tivesse habilitado como assistente de acusação no processo penal, vítima e réu terão que participar desse mandado de segurança do Ministério Público. Então, o mandado de segurança, ele acaba, por este lado, ampliando a discussão daquela matéria, o que dá mais legitimidade ao resultado. E tem uma diferença também que é do prazo, né? O mandado de segurança teria o prazo de 120 dias e o HC, salvo engano, não tem, né? Exato. Não há para o habeas corpus um limite máximo para você utilizar o habeas corpus. Então, se eu descubro que num processo houve uma nulidade absoluta, que não precluiu, praticada há 2 anos, 3 anos, 10 anos e o processo ainda estiver em curso, eu posso atacar aquele ato de anos ou décadas atrás por meio do habeas corpus. O mandado de segurança tem um prazo de 120 dias a contar do ato coator. Então, passado este momento, eu não poderei me valer do mandado de segurança, o que não significa que eu não possa alegar aquele vício. Mas eu vou ter que alegar para o juiz, e se o juiz negar o reconhecimento daquele vício, depois ir subindo através dos recursos normais, primeiro uma apelação, depois um recurso especial, depois um recurso extraordinário. Quer dizer, a via recursal nem sempre é o que o senhor disse no início, né? O HC ele acaba sendo um agravo do processo penal. O que seria isso? Eu quero atacar aquela decisão, aquele ato supostamente ilegal, para mais rápido e subir mais rápido, né? Esse é o efeito do agravo e que não teria na execução penal, né? Mas não tem no processo de conhecimento. E aí, para a pessoa jurídica, seria, né? Teria esse efeito mandado de segurança também, né? E veja que, às vezes, isso leva a uma má compreensão da situação. E muitas vezes o advogado, se fala, o advogado é chicaneiro, o advogado fica plantando nulidades para que ele alegue a nulidade lá na frente. Se eu tenho um mecanismo mais rápido e mais ágil para, desde logo, apontar e corrigir uma nulidade, eu evito o desperdício de atividade processual. E muitas vezes, se só lá na frente este vício é reconhecido um vício do começo do processo, vão cair os marcos interruptivos da prescrição e isso pode gerar a extinção da punibilidade pela prescrição. Portanto, ter um remédio que permita rapidamente acionar os tribunais não é algo ruim para o sistema, é algo bom para o sistema. Porque se vício não houve, desde logo o tribunal declara que o ato é válido e não há mais que se discutir sobre aquela matéria. Se o vício existe, o tribunal, desde logo, corrige o vício e o desperdício de atividade processual é menor. Quando eu elimino a possibilidade de usar o habeas corpus, ou no caso da pessoa jurídica, digo, olha, pessoa jurídica, esse meio rápido você tem só por 120 dias. Se eu com 130 ou 150 dias percebo que há uma nulidade absoluta, eu não terei mais o mandado de segurança, não posso usar o habeas corpus porque é pessoa jurídica, e vou ter que chegar com essa minha matéria no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, 5, 6 anos depois, num recurso especial extraordinário. E aí, se eles anulam o processo, eu vou ter todo o desperdício daquela atividade processual e ter que refazê-la. Quer dizer, o reconhecimento do mandado de segurança como substitutivo de HC para a pessoa jurídica
todo mundo ganha, é bom para todo mundo. Me parece que é bom para todo mundo, mas alerta não só o operador do direito, no caso o Poder Judiciário, mas também o Supremo Tribunal Federal pode aproveitar essa oportunidade para algo muito importante. Sinalizar para o legislador para a necessidade de que nós tenhamos não só uma lei que trate da responsabilidade penal da pessoa jurídica, isto é, regras de direito penal da pessoa jurídica, mas como que isto precisa ser acompanhado também de regras de processo penal da pessoa jurídica. Porque o nosso legislador criou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas não fez o correspondente com as regras de processo penal. Então eu não tenho uma regra dizendo quem é citado quando a responsabilidade penal é da pessoa jurídica, eu não tenho uma regra que diga quem pode confessar em nome da pessoa jurídica, eu não tenho regras sobre o meio de impugnação, sobre se, por exemplo, no caso da pessoa jurídica, a competência poderia ser diversa para o mandado de segurança, se eu poderia eliminar o prazo dos 120 dias ou prever um prazo maior para utilizar o mandado de segurança para atacar ato jurisdicional em processos penais da pessoa jurídica. Então, é necessário, e o Supremo muitas vezes é chamado a decidir em situações em que o legislador não legisla, e é natural, o poder não aceita vácuo, mas também o Supremo pode aproveitar a oportunidade para sinalizar para o legislador, né? E hoje às vezes se fala tanto de uma politização por meio do Poder Judiciário, de uma atuação expansiva do Supremo Tribunal Federal em áreas políticas, mas aqui é hora do Supremo falar para o Poder Legislativo, olha, Poder Legislativo, eu estou tendo que dizer como deve ser feito sem lei, porque vocês não legislam. Como fez com o HC, né? Como fez com o HC coletivo, de olha, legislem. O problema está aí, nós estamos tendo que resolver esse problema. E estamos tendo que resolver por analogia, por aplicação de princípios, porque não há uma lei específica para a matéria. Eu gostei do que o senhor falou. Se não há, se há o vácuo, né, o poder vai tomar e vai acontecer. Alguém tem que fazer. Né? Exatamente. Eu acho que é o que fez no caso do habeas corpus e poderia fazer no caso do MS uma recomendação e considerar que a pessoa jurídica não pode ficar desamparada. E eu vejo, às vezes, o Poder Judiciário de mãos atadas. Né? O caso aqui que a gente está analisando, chegou ao STJ o mandado de segurança, o STJ tem uma súmula, que é a súmula 41, que ela é anterior à lei de crimes ambientais, que foi a lei que trouxe, né, que regulamentou a responsabilidade penal da pessoa jurídica em âmbito ambiental. Essa súmula é antes dessa lei, ou seja, é antes da possibilidade da pessoa jurídica responder criminalmente, e não só, ela é voltada para uma seara que não é criminal. Né? Então, eu acho que o senhor falou da questão da LOMAN, né, que existe uma questão de competência, mas talvez separar as frutas, né? Separar o que é uma coisa e o que é outra, para então analisar sem prejuízo da recomendação. Por aí, né? Exato. Haveria também um óbice constitucional, porque o artigo 105 da Constituição, quando trata da competência do Superior Tribunal de Justiça, não prevê esta competência para o Superior Tribunal de Justiça. Então aqui também seria recomendável uma emenda constitucional. Mas, de novo, são situações que levam a acomodações, porque, por exemplo, a Constituição também previa uma competência originária ampla do Supremo Tribunal Federal para as ações penais, que era para qualquer crime comum praticado pelas autoridades, e o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, numa interpretação contra a Constituição, indo além de interpretar criando restrições que a Constituição não prevê, acabou dizendo, olha, responsabilidade penal em hipótese de competência originária é só quando o ato é praticado no exercício do mandato por crime relacionado ao mandato, o que não está na Constituição. Então, o Supremo foi além da Constituição para restringir a sua competência para ação penal originária. E agora nós temos uma situação que talvez o ideal seria o Supremo fazer não uma interpretação restritiva da competência do STJ, mas uma interpretação ampliativa dessa competência para adequar o emprego do mandado de segurança à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas aí nós teremos outro problema, quer dizer, seria o Supremo dando trabalho a mais para o STJ do que o trabalho que a Constituição já lhe atribui. O que mostra que o nosso legislador tem que estar mais atento, tem que se preocupar em agir mais rapidamente, percebendo, fazendo uma adequada leitura dos problemas que chegam aos tribunais e buscando corrigir esses problemas através da legislação. E se o legislador não percebe num primeiro momento, que
que o Supremo use o seu papel também para alertar o legislador, apontar os problemas, até porque depois ninguém no parlamento vai poder dizer, mas como que o Supremo está sendo criativo? Como que o Supremo está avançando esse espaço? Como que o Supremo interpreta assim? O Supremo vai dizer, eu te instei a ocupar o seu espaço, a legislar. Você não legislou, eu estou interpretando como o direito deve ser aplicado numa lacuna legal, porque o parlamento não legislou. E se vai dar mais trabalho, se é verdade que talvez desse mais trabalho para o STJ, daria menos para os tribunais. Essa conclusão a gente chegou, né? Porque vai evitar que a pessoa impetre um MS do MS para então ir por ROC, né? Basicamente isso. Exato. Aqui também é um outro problema, né, Leonardo? Porque dificilmente nessas situações, e obviamente a crítica aqui institucional ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, vale para as diversas instituições, para os ministérios públicos, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para os delegados de polícia. Um problema do processo penal é que cada um pensa o processo penal com os olhos do seu próprio setor e querendo saber se ele ganha ou perde poder e se isso vai aumentar ou diminuir o seu trabalho. E o ótimo vai ser, eu vou ter mais poder com menos trabalho. Só que não tem ninguém olhando para o processo penal com uma visão de como o processo penal como um todo melhora. Então, esta visão, esta percepção de que globalmente o sistema acaba tendo que utilizar mais meios de impugnação, ela acaba não sendo vista pelos atores individuais. É como se cada um estivesse olhando para si próprio, vendo apenas os frutos daquela árvore, mas não tem ninguém olhando para a floresta de fora da floresta. Não é sem razão que o projeto de Código de Processo Penal era de 2009, o projeto de Código de Processo Civil era posterior, e nós já temos um novo Código de Processo Civil em 2015 e não temos um novo Código de Processo Penal. O processo penal envolve muitos interesses que vão além da mera técnica legislativa. Nós temos também um problema, que hoje nós temos um número enorme de parlamentares envolvidos em alguma investigação criminal ou em alguma ação penal, o que também muitas vezes os impede de pensar só no que é melhor, qual a melhor legislação, mas também qual a legislação que me protegerá mais, no meu caso concreto. A gente viu isso no Juiz das Garantias. Né? Exatamente. Então, era preciso aqui um exercício de cidadania de todos e que cada um parasse e pensasse por um momento no que é melhor para que o processo penal como um todo funcione bem e não como cada um vai ganhar mais poder e trabalhar menos nas suas respectivas áreas. Legal esse ponto de vista. O senhor acha que é um caso para plenário? Dada a importância? Eu acho que sim. Ou ao menos um pedido de destaque, talvez? É lamentável, e o Supremo tem realmente um volume enorme de processos, assim como o Superior Tribunal de Justiça julga um número absurdo de habeas corpus e de outros mecanismos. Não deve ser, pelo menos ao meu ver, papel desses tribunais como cortes de vértice, resolver os problemas dos direitos individuais nos casos concretos, mas cada vez assumir mais um papel de cortes de precedente, fixar as interpretações, não só para o que é o certo naquele caso, mas orientar futuros casos semelhantes. Mas me parece que qualquer matéria que envolva um tema dessa ordem deveria ser julgado no plenário. A mim não tem sentido, por exemplo, temas envolvendo ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, serem julgados em plenário virtual. O plenário virtual ajudou muito na vazão de processos a serem julgados e tudo mais, são 11 ministros apenas, né? Mas talvez esse caso, se tivesse um debate, pelo menos um destaque na própria turma, né? Presencialmente, você tem os debates orais, você tem os ministros. Cansei de ver um ministro sendo convencido ali no momento, mudando voto, né? Talvez fosse mais profícuo. Essa é a grande riqueza do colegiado. Para que a prerrogativa do Supremo não seja só decidir por último, os órgãos colegiados têm na riqueza os seus debates. A argumentação, o confronto de ideias entre teses e antíteses que são levantadas pelos ministros nos debates, extrai-se uma síntese de melhor qualidade. Às vezes nós vemos debates na TV Justiça, leituras de longos votos, às vezes enfadonhos. Também não é para isso que serve, para que cada ministro tenha que ler um voto de 2 horas, 1h30 cada ministro. Mas o que se poderia fazer é extrair, né, nas causas os pontos de divergência, as questões significativas,
e cada ministro colocar o seu ponto de vista para os pares, abrir o debate perante os pares e aquilo enriquecer o papel para que a decisão do Supremo seja efetivamente uma decisão coletiva, daquele colegiado, e não uma decisão individual de um ministro que lança o seu voto num sistema de plenário virtual, e se nenhum outro ministro divergir ou pedir um destaque, aquilo é julgado sem maiores debates ou sem maiores discussões. Como diria a minha avó, de baciada, né? Exatamente. E não deveria ser assim. Se nós temos uma sociedade plural, se nós temos uma sociedade com diferentes correntes políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, histórias de vida, valores culturais, etc., o ideal é que o Supremo Tribunal Federal, assim como o Poder Judiciário como um todo, espelhe nos seus juízes essa diversidade. E, obviamente, isso deverá, aflorar nos debates. A contribuição de pontos de vista diferentes, cada um com a sua história de vida, com a sua visão pessoal, faz com que a construção do voto seja uma construção que represente a vontade da sociedade brasileira de como a sua Constituição deve ser interpretada. E me parece que o plenário virtual, lamentavelmente, não permite isso. Isso não significa que ele não deva ser usado, talvez para matérias repetitivas, questões em que o Supremo já pacificou pelo seu plenário uma interpretação e se repete aquela questão, o plenário virtual possa, sem maiores prejuízos, levar um desafogo do Supremo Tribunal Federal. Mas nas matérias novas, nas matérias que não foram decididas ainda, como é esse caso, como esse caso, ou matérias que já foram decididas há muito tempo, há décadas, e que hoje, com mudança de composição, com mudança de pensamento, etc., se sente a necessidade de uma evolução da jurisprudência, de uma mudança dos rumos anteriores, estes são temas que me parece que claramente devem ser julgados num plenário físico e com a composição completa do Supremo Tribunal Federal. Eu estava sentindo falta dessa aula, viu? Muito legal, professor. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Eu que agradeço, Leonardo. Um prazer. Parar a sua vida para nos atender. Eu agradeço de verdade, de coração. Eu queria indicar para todo mundo o livro do professor, Manual dos Recursos Penais. Essa aqui é a 5ª edição, mas tem a 6ª, né? Sim, acabou de ser lançada a 6ª edição, está atualizada em 2023. E nós tratamos nesse livro do tema do cabimento do mandado de segurança ou do habeas corpus para a impugnação de decisões judiciais nos processos penais envolvendo pessoas jurídicas. Professor, muito obrigado pela conversa, pela aula, por tudo que o senhor sempre me ensinou e me ensinou mais um pouquinho hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar com você, Leonardo, e com quem nos assiste no Supremo em Foco. Obrigado, gente.